professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula do professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Olá, galera! Começamos nossa aula. Hoje o nosso assunto, os persas. O reino persa, na antiguidade, foi um grande e poderoso reino. E a gente faz de vez em quando menção do nome de um grande rei, como Ciro, como Dario. Este reino estava localizado onde hoje conhecemos como Ásia. Ali entre o Mar Mediterrâneo, o Mar Cáspio, o Rio Ido, vai dar para a Índia, e também o Golfo Pérsico. Então, ele estava ali central a esses lugares, fazendo então divisa com esses lugares, fazendo fronteira com todos esses lugares ao redor. O reino persa começa de um pequeno reino entre os medas e persas, de uma aliança que eles fazem, e esse reino vai crescendo, crescendo a se tornar um grande império. Ele evoluiu de tal forma que o império teve que ser subdividido em pequenas províncias, pequenas áreas administrativas, chamadas satropias, que era administrada pelos sátrapos, que eram uma espécie de governante. Este reino persa, ele teve como principal governante o Ciro, que foi tido como o conquistador. Ciro foi aquele mesmo que libertou o povo de Israel que estava cativo em Babilônia. Depois de Ciro, outro rei que é importante ser lembrado é o Cambises. O Cambises, ele foi o expansionista, ele foi aquele que, a partir das conquistas de Ciro, ele então manteve todo aquele grande reino, todo aquele grande império. Depois dele, podemos citar o Dario. Esse foi administrador. Foi ele quem criou esses sistemas de divisões e subdivisões para, então, dar segurança ao grande império. O sistema era composto também por fiscais, né, que ajudava na manutenção ali do poder do Império Persa. O aspecto social. Bem, a sociedade persa, ela estava dividida de uma forma em sua pirâmide social que deixava o rei no topo e sua família, seguindo logo então pelos militares. E os seus administradores, os sátrapos, estavam ali, os fiscais também, junto a eles, e religiosos. Ali, mais abaixo, entre os intermediários, não tanto envolvidos na política, estavam os comerciantes. E abaixo dos comerciantes, os camponeses. Então ali estava o povo persa. Além disso, se juntava a essa pirâmide social todas as outras nações, todas as outras províncias, todas as outras, todos os outros lugares, todas as outras cidades que eram alcançadas pelo reino da Pérsia. Então havia uma espécie de internacionalização, partindo então da Pérsia para todos os demais, tornando assim um grande império. Bem, a economia persa, a princípio a agricultura, depois então o comércio, vai trazer muitas inovações, criando assim um sistema de pesos e medidas para então facilitar a questão da pesagem, facilitar também a questão de medir o comprimento. Então esse sistema, como a gente conhece hoje, o sistema métrico ou o sistema também de quilograma, eles criaram algo semelhante, que deu origem a esses sistemas que a gente conhece hoje de peso e medida. Isso dinamizou também muito o comércio, a partir também da criação da moeda única e das vias, justamente essas vias de estradas, as malhas viárias, que permitia o acesso não só dos militares, que teriam que estar ali no comando do império, mas também o acesso dos comerciantes. Outro ponto importante era a pilhagem. O que é pilhagem? Bem, quando uma nação estava muito constantemente em guerra com outra nação, então havia ali o que restava, quando o inimigo era derrotado, o que restava ali das suas riquezas. E essas riquezas, elas eram apanhadas e trazidas para o reino vencedor. Então,
Essa prática ficou conhecida em alguns lugares como botim, em outros lugares como pilhagem. Então, os persas também, em algum momento, faziam a pilhagem, embora os persas eles não escravizavam os seus adversários derrotados. Bem, a religião dos persas. Outro ponto importante. Sabe que a religião dos persas é uma coisa bem singular, bem diferente de tudo que a gente já viu. Normalmente a gente vê politeísmo, monoteísmo. Entre os persas havia uma religião chamada dualismo. E esse dualismo era representado por duas forças, uma força do bem e uma força do mal. E essas duas forças que estavam entre si, elas então desafiava a fé, a crença das pessoas, uma hora para o lado do bem e uma outra hora para o lado do mal. E o principal profeta era chamado de Zoroastra. Por isso, então, essa religião, em algum momento, foi chamada de zoroastrismo. A sua cultura. Os persas eram muito cultos no que diz respeito às suas descobertas e também às suas estratégias. Tanto estratégias de guerra, como também estratégias de construção, estratégias de arquitetura. Ficou muito conhecida uma construção persa chamada Abadana. Abadana eram construções de tijolos, de pedra, mas com o formato de uma cabana. Porque os persas, durante o passado, os seus antepassados, eles foram nômades. E então eles viviam em cabana. Então, por isso, eles trouxeram essa contribuição e transformaram em uma estrutura arquitetônica das suas construções. Então, a abadana é um traço muito importante aí no aspecto cultural dos persas, que tinham outros aspectos também com respeito a contos, com respeito à a própria questão da guerra, as questões voltadas também no que diz respeito às estradas que eles construíram, tipos de engenharia. Então eles eram realmente fantásticos em termos culturais. E os persas deixaram para a gente como legado, como já havia falado antes, o sistema de pesos e medida e a questão da moeda nacional. Bem, essa é a nossa aula sobre os persas e é importante que você saiba que eles contribuíram bastante e desenvolveram esse império. Entretanto, os persas passaram por momentos difíceis, quando eles tentaram conquistar as cidades gregas. Os persas passaram por um momento difícil em mais de 25 anos de batalha. Eles tentaram dominar as cidades gregas num que nós chamamos de guerras médicas ou guerras medo-persas. Essas guerras eram justamente guerra entre os persas e os gregos, mas elas foram vencidas pelos gregos. E os persas foram obrigados a fazer o Tratado de Susa, que limitava seu território. E isso foi um ponto negativo para os persas, porque mais tarde haveria de se levantar um rei grego, que mais tarde se tornaria um grande imperador, e iria conquistar também a Pérsia. Bem, queridos, até o próximo encontro. Forte abraço, hein?